Oi, gente. Hoje eu fiz uma postagem, eram duas princesinhas para quem não viu. Uma princesinha falava assim: perdoe tudo, e a outra respondia: mas não suporte tudo. E o que isso tem a ver com o nosso vídeo hoje? Hoje eu vou falar sobre o perdão. Perdão, padre fala, o pastor fala, o dirigente do meu centro, do meu templo religioso fala. O que você vai falar sobre o perdão, Sabrina? Então, exatamente isso. Primeiro, eu quero te jogar esse desafio da gente desconstruir o perdão como uso exclusivo da religião, da moralidade. A gente trazer esse perdão como um fator importantíssimo para que a gente possa ter saúde mental, saúde emocional. A mágoa, ela muitas das vezes atrapalha muito num processo de depressão, de ansiedade. E aí muitas das vezes a gente propõe essa possibilidade de perdoar, mas ainda existe muita confusão, né? Existe tanto aquela coisa do você tem que perdoar, Deus vai castigar se você não perdoar. E a pessoa muitas das vezes ela até enxerga que aquele sentimento de mágoa, aquele rancor, tá fazendo mal para ela, tá pesado. Mas mesmo tendo consciência do quanto esse processo é ruim, ela não consegue ela não consegue se capacitar em perdoar. Então a gente vem com essa proposta da gente tirar essa ideia exclusiva do perdão como algo da moralidade, como algo da religião, embora a gente saiba que existam várias personalidades dentro de diversas crenças religiosas que colocam a importância da prática do perdão, mas a gente trazer isso para esse olhar nosso de saúde, porque de repente algumas pessoas não me conhecem, mas as pessoas que já me acompanham, meus pacientes, sabem que eu tenho esse olhar da medicina integrativa, ou seja, o paciente ele tem um papel principal no tratamento. Eu sou só um agente facilitador e ele é o capitão desse processo, é ele que vai fazer esse processo fluir. E uma das coisas também da medicina integrativa é você olhar o seu paciente, que nem é um termo que eles usam, mas eu sou muito presa a esse conceito, eu volto e meio eu falo paciente, mas você olhar esse seu paciente, não só a parte física, orgânica, a parte mental, mas você colocar também valores como o campo emocional e a espiritualidade. Então essa proposta que eu trago hoje pra gente entender o que não é perdão, porque eu canso de ouvir coisas que não são perdão, que as pessoas vêm martirizadas, que acham que não estão conseguindo perdoar, e são conceitos totalmente contrários ao que realmente é o perdão, e como que eu posso trabalhar com isso, né? Mesmo tendo consciência do quanto é ruim eu ter essa mágoa, do quanto é ruim viver esse rancor, eu não consigo me separar disso, eu não consigo deixar isso e resolver, né? E aí por quê? O que tem em mim que me faz ficar preso a essas memórias? A gente vai abordar isso nesse vídeo de hoje. E a gente começa a trabalhar com as questões assim, o que não é perdão? Gente, o conceito mais equivocado que eu escuto em relação a perdão é esquecimento. Parece que todo mundo tem que ter um Alzheimer e que ninguém vai lembrar mais do que o outro fez, né? O que escuta, eles falam para mim esquecer, aí vai na igreja, vai em algum lugar e fala para mim esquecer, deixar isso de lado, fala, né? Enfim, para eu não lembrar mais isso, para eu não pensar mais isso. E na verdade, a coisa não funciona assim, porque a gente tem lembrança, nosso cérebro está funcionando perfeitamente. Então a gente vai ter memória, a gente não vai esquecer o que a pessoa fez ou deixou de fazer. Mas a gente tem uma nova forma de olhar para aquilo. O que acontece é que normalmente a gente mantém o nosso mesmo olhar, parece que aquele passado ele não ficou apagado, né? Eu sempre falo que muitas das vezes a gente se equivoca, que a gente tem um pouquinho de arrogância. E eu me coloco também nesse processo, né? Compartilhando com vocês aqui minhas experiências, eu sempre coloco isso. Eu estou muito, claro, muito próxima a vocês. Muitas das vezes eu tenho acesso à informação maior, claro, mas eu sou humana como todos vocês. Eu não vim de Marte, então sou humana como todos vocês e estou suscetível a todos esses sentimentos. E uma das coisas para mim era essa nova visão sobre o perdão é uma coisa também recente para mim, porque eu sempre fui uma pessoa que a minha memória é excelente, então quando os outros falavam isso para mim, eu falava, pode parar que eu não sofro de Alzheimer.
Então eu tenho uma ótima memória, só que não bastava eu lembrar da situação, né? Eu revivia, com toda a carga emocional. Se tivesse que chorar, chorava tudo de novo. Se tivesse que lembrar tudo que foi doloroso, eu lembrava, com todos os sentimentos, todas as memórias dali. E isso também é diferente do esquecimento, né? Do você lembrar. Você lembra o que aconteceu. Só que o tempo passou, você viveu outras experiências. Sua bagagem de entendimento deve ser maior. E daí o seu olhar também deve ser diferente. Quando eu falo deve, gente, não é obrigatoriedade. Espera-se que. Ah, Sabrina, mas quanto tempo demora para eu ter um olhar sobre a situação diferente? Varia. Varia muito de pessoa para pessoa. Varia das experiências que você teve. E aí eu volto naquilo que eu comecei agora a falar, sobre a questão da arrogância. Porque o que acontece? Muitas das vezes a gente olha para o outro que magoou a gente, parece até que a gente é perfeito. Parece que a gente nunca erra. Outro dia eu postei falando assim, né? Todo mundo é tóxico. Só a gente, né? Que a gente é alecrim dourado que nasceu do campo sem ser semeado. Só a gente que é maravilhoso. Só a gente que nunca erra, a gente nunca magoa ninguém, a gente nunca pisou na bola. E a gente mantém essa coisa de, muitas das vezes, esse olhar um pouco arrogante. Quando a gente coloca e entende que a pessoa deu o que ela podia dar, o que ela tinha de bagagem emocional, de estado de consciência, a gente começa a modificar esse olhar. Então não é o esquecimento, e sim é um olhar com maior maturidade, com maior consciência e maior entendimento. Então, por favor, quando alguém falar assim, eu tenho essa mágoa, eu sinto isso, por favor, não fale assim, esquece. Porque perdão não é esquecimento. Então vamos acabar com esse conceito que a pessoa precisa estar no Alzheimer para poder perdoar alguém, que não é. Uma outra coisa é que as pessoas têm aquele conceito de que vou perdoar e vou parar de sentir dor. Gente, nem sempre isso é possível, né? Às vezes você perdoa, mas foi uma experiência extremamente dolorosa. Então, nesse momento, você já conseguiu o quê? Que seu ego não se coloque como vítima, que você entenda que as pessoas erram. E tudo bem, até aí vai, né? Mas quando você lembra daquela experiência, você ainda sente dor, você ainda fica triste. Então, você tá começando a trabalhar aquilo, não é que você tá alimentando a mágoa, isso é muito importante. Você tem consciência da importância do perdão, você tem consciência de quanto aquilo vai te fazer leve, de quanto, como seres humanos, todos nós cometemos falhas, todos nós estamos aqui e acabamos errando, nós não temos, tirando algumas pessoas missionárias, o nosso nível evolutivo é muito parecido. Então não tem nenhum santo, um ou outro, tudo bem, um ou outro santo, né, e um ou outras pessoas um pouquinho mais do que santos, infelizmente, perversas, mas a grande maioria está num estágio evolutivo muito parecido. Então, realmente a gente vai sentir dor, mas isso não quer dizer que você não possa estar elaborando esse processo de perdão. Uma outra coisa que as pessoas confundem muito é perdoar é confiar de novo. Gente, nem sempre. Não dá. Primeiro que você tem que ter uma noção de você, mas você também tem que ter uma noção do outro. Por exemplo, vamos trazer para os exemplos que fica mais fácil da gente entender. Eu tenho um sócio. Meu sócio, várias vezes, ele não tem controle sobre o dinheiro. Vamos dizer que meu sócio seja viciado em jogo. Várias vezes ele pegou o dinheiro do nosso negócio e investiu em jogo. E aí, claro, ele se mostra muito arrependido, ele se mostra muito culpado, ele tá fazendo tratamento para parar de jogar. Porém, eu sei que existe nele esse movimento. E aí eu vou pegar e vou viajar e vou deixar o dinheiro do nosso negócio nas mãos dele por completo. Gente, é arriscar muito. Essa pessoa, N vezes ela teve, vamos dizer assim, essa falha. Então, eu posso garantir que ela vai estar, vamos dizer, curada? Vamos dizer, curada é ruim, né? Esse termo é horrível. Mas vamos dizer, eu posso garantir que ela não vai cometer essa mesma falha? Não. E se ela cometer, a gente vai ter um grande prejuízo? Sim. Eu trouxe para o lado financeiro para ficar mais fácil, mas vamos dizer, isso é tão difícil a gente mexer, mas vamos dizer, igual um exemplo que eu ouvi uma vez e achei muito bacana, né? A moça, o pai, tinha abusado sexualmente dela quando criança. E aí, ela vai viajar e vai deixar a filha com esse pai? Gente, não tem como garantir. Ela já trabalhou perdão,
Mas como que ela vai garantir? Ela realmente ele não pode mais abusar dela. Ela tá adulta, ela sabe, né? Sabe responder, ela sabe pôr limite nisso. Mas uma criança. Então, assim, as pessoas acham que perdoar é confiar de novo. Não necessariamente. Dependendo do que for, não dá pra gente ficar confiando. Então, a gente já viu que perdoar não é esquecimento. Perdoar, né, não é necessariamente eu confiar. Perdoar também não significa que eu não vou sentir nenhuma dor quando eu me recordar dessa situação. Vamos desconstruindo isso, né? E principalmente o perdão com esse peso do eu tenho que. É muito interessante a gente começar a ver que o perdão começa pela gente mesmo. Quando a gente se percebe como ser humano e muitas das vezes a gente entende que a gente ainda não está pronto para o perdão. Não é que você vai deixar de eterno, não sou feita para o perdão. Igual eu fazia isso. Eu falava assim, eu não consigo perdoar. Ponto. Eu não me mexi em nada para tentar elaborar isso, trabalhar isso numa terapia, nada. Não, eu não consigo perdoar, a pessoa fez isso para mim e eu tô certa, ela tá errada e que se dane. E eu passava anos e anos acumulando aquela dor, que era péssimo para mim, com certeza, péssimo para outra pessoa, né? Porque não proporcionava nenhum momento de crescimento nem para mim e nem para as pessoas com quem eu me magoava. Então não façam isso. O que eu quero é que vocês tenham consciência, mas que vocês entendam que o auto-perdão é um processo, não só o auto-perdão, mas o perdão em si, para você ou para o outro. É um processo e muitas das vezes você ainda não está pronto para desenvolver aquele processo por completo. Você não vai ser castigada, você não vai acontecer nada de ruim com você. Só que você ainda não consegue tirar aquele peso das suas costas. Do mesmo jeito que você aprendeu a colocar aquele peso nas suas costas, você vai ter que aprender a tirar esse peso das costas. E tudo isso muitas das vezes leva tempo. Então começa o perdão pelo auto-perdão. O auto-perdão por de repente você não ser tanto quanto você queria que você fosse. Auto-perdão por você ter agido de uma forma diferente. A gente não faz isso. Às vezes você pensa, não vou falar isso, não vou fazer isso. E na hora H você fala e faz totalmente diferente. Aí chega em casa, meu Deus, por que eu falei isso? Por que eu fiz isso? Então, é a gente se acolher e entender que a gente, muitas das vezes, a gente é incoerente. O porquê a gente é incoerente já é um outro vídeo. Mas muitas das vezes a gente é incoerente. Muitas das vezes a gente não quer magoar o outro. Muitas das vezes a gente não quer ser grosseiro, muitas das vezes a gente não quer ser tóxico, mas a gente é, e o outro também. Nem sempre aquela mágoa, quando a gente começa a ter um olhar, a gente entende que nem sempre o outro feriu a gente porque ele queria magoar, porque ele queria ferir. Muitas das vezes ele feriu por uma incapacidade. Ele não consegue ir mais além. Ele não consegue ver as coisas com outros olhos. E aí muitas das vezes ele vai se equivocando. Então, são alguns conceitos que para a gente poder trabalhar sobre o que não é perdão. Então, vamos entender, afinal, como que é o perdão? Eu já sei o que não é o perdão. Então, o que seria o perdão? Antes de tudo, gente, vamos entender um pouco do processo da mágoa. Eu escutei uma frase fantástica sobre a mágoa e caiu para mim como uma luva. De repente, vai fazer também muito sentido para vocês. A mágoa é o esconderijo do amor. E eu falo isso rindo porque quando eu escutei, eu falei, caramba, é verdade, né? O que é a mágoa? A mágoa é muito mais fácil você lidar com a mágoa, com a raiva, em que você culpa o outro, né? Que ele foi um algoz na sua vida, que ele destruiu a sua vida, né? Seja um relacionamento amoroso, seja uma relação pai, mãe, enfim, né? Um amigo que te traiu. Você põe que o outro foi o algoz e você foi a vítima. Você mantém esse olhar. Passam-se meses, anos e você mantém esse olhar. Mas na verdade é isso, a mágoa é o esconderijo do amor. De alguma forma você ama essa pessoa. De alguma forma você admira essa pessoa, você respeita. O que você não consegue lidar é que essas pessoas, elas não respondem às suas expectativas. Porque com a mágoa, eu posso responder da maneira mais infantilizada, cheia de ódio. Mas quando a gente realmente toma consciência que a gente ama, a gente entende
que o outro tem uma personalidade, que o outro tem seu livre-arbítrio, suas escolhas, e que ele de repente vai escolher um outro caminho, diferente do que eu queria que ele tomasse. Ele vai ter escolhas que muitas das vezes eu vou olhar e falar assim, caramba, por que você fez isso? Eu queria que você fizesse. Na verdade, é uma questão do ego nosso. E não abandonar determinadas expectativas. Por isso que a mágoa é o esconderijo do amor, sim. A gente só tem mágoa de quem fala aqui, ó, pro nosso coração. Quem não fala, a gente não tem mágoa. A gente fica, a gente xinga, a gente tem ódio, mas mágoa não. Mágoa tem sempre aquela dorzinha, aquela coisinha assim. E porque é mais fácil a gente lidar com isso. Lidar com a raiva, com o estado de vítima. Tomar consciência desse amor. A gente tem que ter uma certa maturidade, porque você vai acordar desse processo, você vai parar e pensar, eu amo e vou ter que lidar com essa situação de que o outro não vai responder às minhas expectativas. O que alimenta essa mágoa são as expectativas, não as expectativas do passado, mas as expectativas que você tem hoje, que você mantém, que você não quer abrir mão. Que você quer ver aquela pessoa chegar, bater na sua porta, te pedir perdão. É uma expectativa do passado? Não, uma expectativa que você tem hoje e que você não quer abrir mão. É isso que alimenta a mágoa. É isso que faz você andar num caminho totalmente oposto ao perdão. A partir do momento que você toma consciência, que você ama essa pessoa, que sim, ela vai ter as próprias escolhas dela e fazer o quê? Vida que segue. E você ressignificar que ela fez escolhas que te magoaram muito. Mas se você ama, é porque existem pontos funcionais na relação de vocês. Existem coisas boas, senão você não amaria. Então, é esse momento em que você tem que abrir mão das expectativas, você tem que tirar essas expectativas. Caramba, vou permitir, né? Vamos permitir que o outro seja quem ele é. Vamos permitir fazer o quê? A escolha do outro. O que eu posso escolher é a forma que eu lido com essa situação, que eu olho para essa situação. Agora, quem o outro é, as escolhas dele, isso está além de mim. Né? E é muito engraçado esse processo de mágoa, quando a gente ainda não despertou para a importância do perdão, é que muitas das vezes, isso já aconteceu comigo, e por isso quando eu fui trazer alguns conceitos para vocês, eu achei esse perfeito da mágoa, né, que é o esconderijo do amor, porque aconteceu comigo, eu tomei consciência dessa forma. E nesse processo da gente não perdoar, mas ao mesmo tempo você quer perdoar, né? Não é que você queira perdoar, é que você sente que aquilo está pesado, você quer algo melhor. E nesse processo, muitas das vezes, como aconteceu com uma pessoa que eu tinha mágoa, e aí uma outra pessoa falou para mim que essa pessoa realmente ela também não era feliz, enfim, por N coisas da vida. Nesse momento eu não consegui ficar feliz, né? Eu esperaria, né? O meu ego esperaria que nesse momento eu sentaria e começaria a rir. Pô, também bem feito, se ferrou. Não. É muito engraçado, a gente como ser humano, né? A gente tem uma complexidade fantástica. E nesse momento, muitas das vezes, a gente divide um certo prazer e também se lascou, né? E ao mesmo tempo uma tristeza da expectativa. Puxa, poderia ter sido tão diferente. A gente poderia ter sido tão feliz, tantos momentos que foram desperdiçados. E a gente aceitar isso, né? Tirar essa expectativa, tirar essa vontade. O outro é um universo à parte. E é importante a gente se desconectar dessas mágoas. Mas a gente só vai desconectar das mágoas quando a gente desconectar das expectativas. A gente trabalha isso. É fácil? Claro que não. Se fosse fácil, todo mundo fazia. Mas existe um processo para isso? Existe. E como é que é esse processo do perdão? O processo do perdão, basicamente, envolve 3 etapas. Como eu já falei, acho que o vídeo inteiro é um processo, é a última etapa. Quando você se conscientiza que você não vai acordar um belo dia falando, universo, eu perdoei tudo e todos. Não, isso é um trabalho, é uma conquista e leva tempo. O tempo, igual eu falei, varia de pessoa para pessoa, varia de situação. É muito diferente perdoar
né, alguém que me xingou no trânsito do que alguém que de repente houve uma traição amorosa. São coisas, né, diferentes, com pesos diferentes para a grande maioria das pessoas. E existe, para esse processo, tudo começa na verdade com a primeira coisa, que é a decisão. Eu decido que eu vou perdoar porque eu decido pela paz. A mágoa, ela é pesada. Eu lembro que, né, lógico, não é que eu perdoei todo mundo, gente, vamos falar a verdade, mas eu tô num processo. As pessoas que eu não perdoei, eu tô no processo. E quem ainda tinha muita raiva, muita mágoa, era tão pesado, era doloroso demais. Tanto é que eu revi meus conceitos. A coisa ficou tão pesada, tão insuportável, que eu revi meus conceitos. E foi exatamente isso. Eu acabei decidindo, chega, eu quero ter paz, eu quero pôr um ponto final nisso, tá pesado. Então a primeira coisa é você decidir por essa paz. E aí quando a gente decide pela paz, o nosso olhar também vai mudar. Porque a gente vai entender aquilo que eu também estava falando antes, a questão da humanidade das pessoas. A gente não lida com máquinas, né? E seres humanos é isso, essa complexidade emocional que a gente tem. Então, vai acontecer do outro se equivocar, muitas das vezes você vai ser tóxico também, e a gente vai trabalhar em cima disso. Então, a primeira questão é a decisão. Chega, vou entrar nesse processo. Eu sei que é um processo, mas eu vou entrar. A segunda é a atitude. Preciso elaborar isso, né? Então, assim, eu sei que eu mantenho um olhar, eu mantenho uma expectativa. Como que eu vou ressignificar isso? O fato é o mesmo. O fato não tem como eu mudar. O que eu posso mudar é a forma como eu olho para esse fato. Imagine se eu continuar minha vida inteira revivendo todos os momentos ruins com aquela intensidade, pelo amor de Deus, os momentos estão lá no passado, não há nada que vá mexer nesse passado. Mas, não assim dessa forma que a gente está abordando, existem outras coisas aí, mas a forma como eu olho para isso no presente, no meu futuro pode mudar. Afinal, aconteceu muitas coisas, eu vivi muitas coisas, eu ganhei outras consciências. Então, por que eu vou me negar a esse olhar? Então, você buscar. Sabrina, como que eu tenho esse novo olhar? Como que eu vou ressignificar? Isso como eu falei, é um processo, mas e qual vai ser o caminho desse processo? Varia muito de pessoa para pessoa. A psicoterapia, né, o apoio da psicologia ajuda bastante. A gente tomar consciência do outro, tomar consciência da gente. Muitas das vezes, assim, uma coisinha, uma pontuação que às vezes o psicólogo ele coloca vai fazer com que você veja que de repente existe um outro olhar para aquela situação e não só a forma que você vê. Então muitas das vezes isso já vai mexer com você. E no meu caso, Sabrina, o que funcionou para mim? Gente, isso é uma coisa muito pessoal. Eu já tinha essa questão da psicoterapia, eu já tinha essa noção psicológica, eu tinha consciência de tudo, mas eu não conseguia abrir mão disso. Eu entendia que eu não era perfeita, que eu era cheia de erros, mas eu continuava me colocando no papel de vítima, de que como que as pessoas fizeram isso comigo. E até que eu comecei com a prática, que vocês sabem que eu sempre falo do Ho'oponopono, que é uma prática que foi limpando, me ajudando a limpar essas memórias e tomar consciência. E é um processo contínuo. Como eu faço, tem um ano e 4 meses, 1 ano e 5 meses que eu faço o Ho'oponopono praticamente diariamente. Dificilmente o dia que eu não faço. E tudo isso veio trazer uma tomada de consciência muito importante. Né? Eu falo que 2019 acho que foi o ano da consciência para mim. Eu me percebi de uma forma que até então nunca tinha percebido. E essa semana mesmo teve uma outra situação com uma outra pessoa, essa pessoa é um pouco mais elaborada, esse processo de perdão, e aí começou a cair uma ficha que nunca tinha caído para mim. E hoje eu estava conversando com uma outra pessoa relacionada a isso e pá, veio uma outra ficha. Eu falei, gente, né, realmente é um processo, por isso que eu bato nessa tecla. É um processo. E vocês vão fazendo, né? Essa é minha forma. Tem gente que consegue isso com a psicoterapia. Tem gente que vai conseguir isso, de repente, com a religião. Não importa. O que importa é decida pelo perdão. Entenda que é um processo. Entenda que você vai ter limitações nesse processo, mas tome uma atitude. Vá, flua nesse processo, para que você possa ter essa libertação e para que as coisas fiquem mais leves para você.
Então, eu passei de uma forma bem resumida. Eu sei que, embora o vídeo não esteja tão curto, mas por incrível que pareça, esse tema dava pra gente falar muita coisa mesmo. Mas eu tentei enxugar ao máximo, né, de uma forma didática, se é que a gente pode falar assim, mas que a gente possa levar esse perdão, possa entrar nesse processo. É muito importante, eu tenho certeza que se você escolher pelo perdão, não por uma questão moral, mas sim pela sua saúde física, saúde mental, saúde emocional, você só tem a ganhar. Então, deixa essa expectativa, joga fora essa expectativa que você tem, começa a deixar para lá, começa a confiar e deixar a vida se movimentar no ritmo dela e acolhe o que foi te acontecendo, acolhe. É o que eu falo dessa outra situação que eu vivi, o grande bizu para mim, o grande, né, a ficha que caiu mesmo foi quando eu percebi que só vivendo todo aquele sofrimento que eu vivi, só acontecendo tudo aquilo que a pessoa me fez, é que eu consegui chegar aonde eu tô hoje, a quem eu sou hoje. A dor foi tão grande que eu tive uma necessidade de crescimento, eu precisava amadurecer o meu olhar para poder entender essa situação e sair dela o mais rápido possível. Então, por isso que eu falei, 2019 foi um período que eu meti a cara nessas questões emocionais e energéticas para poder entender melhor esse processo. Mas, de repente, se essa pessoa tivesse feito aquilo que a minha expectativa queria, aquilo que eu esperava, hoje eu continuaria daquele jeito que eu era. Que hoje eu vejo menos consciente do que eu sou hoje. Então, realmente, eu tinha conhecimento. O que ela me ensinou eu poderia ter aprendido de outro jeito? Mas o que eu escolhi? Eu escolhi a dor. Eu sabia como que eu poderia fazer, mas eu deixei de lado. Aí a vida vai colocando, né, esses pequenos testes pra gente. Então, isso me gerou também uma gratidão. Por incrível que pareça, essa pessoa hoje, eu faço preces por ela, e não é porque eu sou boazinha nem nada, mas porque eu entendi o porquê ela se manifestou na minha vida daquele jeito, o personagem que ela precisava fazer na minha peça, no meu teatro, para que eu pudesse chegar a quem eu sou hoje. Não tinha outra forma, gente. Hoje eu tenho certeza que não tinha outra forma. Então, às vezes, isso está acontecendo com você. E hoje eu já consigo ser grata. Hoje eu consigo ser grata. Eu penso nessa pessoa e falo, doeu, não vou negar, doeu. Mas hoje eu tô bem melhor, graças ao que você me ensinou sobre mim. Coisas que existiam em mim e que eu só percebi com as atitudes dessa pessoa. Então, quando você chegar nesse estado de gratidão, minha amiga, meu amigo, tá ótimo. Você já conseguiu realmente elaborar o processo. Com essa pessoa eu já consegui, existem outras. Mas a gente está sempre treinando. Isso que é o importante. Então, escolha pela sua saúde física, escolha pela sua saúde mental, abra mão dessas expectativas e vai ser feliz, tá bom?